Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a um novo episódio de A História Repete-se, com Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos andar à roda do ano de 1826 e falar sobre o que esteve politicamente em jogo no Portugal de há 200 anos. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias. Então, morreu o rei Dom João VI, que adoeceu a 2 de março e que, supostamente, assinou a 6 de março um decreto que instituiu um conselho de regência presidido por uma das suas filhas, a infanta Dona Isabel Maria, isto, e cito, enquanto o legítimo sucessor deste reino não tomar providências. Era uma fórmula ambígua, sobretudo por não nomear explicitamente o sucessor, e que contrastava com o enunciado meses antes, a 15 de novembro de 1825, no tratado em que Portugal reconheceu a independência do Brasil. O texto deste é também um tratado de subtileza, pois então Dom João VI limitou-se a reconhecer o Brasil como um império, quando antes era um reino, e a transferir a soberania deste império para o seu filho, que se denominaria Imperador do Brasil e Príncipe Real de Portugal e Algarves. Ou seja, para Dom João VI, a fórmula do Reino Unido, por si implementada em 1815, ainda no Rio de Janeiro, seria ainda para manter. Em 1825, 3 anos depois do famoso Grito do Ipiranga, para Dom João VI continuava a importar, acima de tudo, manter a ligação entre Portugal e o Brasil, isto mais do que a questão constitucional ou sucessória. Este é um facto determinante para se perceber o que estava em jogo há 200 anos, quando o rei, a viver em Lisboa há já quase 5 anos, adoeceu fatalmente. E o que estava em jogo era, de facto, muito complexo. Como já abordado em episódios anteriores, a política portuguesa dividia-se então entre os partidários das instituições do antigo regime e da soberania do rei, depois chamados de absolutistas ou apostólicos, e os partidários de um regime liberal constitucional, alicerçado no exercício da cidadania e na partilha dos poderes soberanos. Ainda entre os partidários da manutenção dos laços políticos e comerciais com o Brasil e os que defendiam o seu fim. Por fim, entre os defensores que o sucessor de Dom João VI era o seu primogênito, o príncipe Dom Pedro, imperador do Brasil, e os que consideravam, ainda em sordina, que Dom Pedro era, para todos os efeitos, um soberano estrangeiro e que a sucessão que Dom Pedro era, para todos os efeitos, um soberano estrangeiro e que a sucessão do trono português deveria passar por seu irmão, o infante Dom Miguel, exilado em Viena de Áustria desde 1824 por vontade de Dom João VI. Na corte, por entre a família real e os partidos, movimentavam-se os diplomatas das principais potências europeias, britânicos, austríacos, franceses e espanhóis, que tiveram nesta fase um papel determinante, por vezes até contrário às instruções das suas cortes. Isto acontecia sobretudo por 2 motivos. Por um lado, a ambiguidade e as conhecidas hesitações de Dom João VI abriam espaço para a interferência dos diplomatas, em certas situações, como no caso da Abrilada, até desejada pelo rei. Por outro, porque a situação portuguesa era de facto pouco linear e muito complexa. Em teoria, e fazendo uma interpretação literal das leis fundamentais do reino, era possível defender que o príncipe real Dom Pedro perdera o direito à coroa portuguesa ao tornar-se imperador do Brasil. A propósito,
note-se que vários são os escritos de Dom Pedro a desdenhar não só as cortes portuguesas de 1822-1823, o que seria expectável, mas a qualificar também Portugal como uma potência de quarta ordem. E cito: em simultâneo, e num quadro menos complexo, era possível defender também que a melhor solução para Portugal seria um regime constitucional baseado numa carta constitucional outorgada pelo rei e que consagrasse o equilíbrio de poderes entre o rei e as cortes. Ainda mais que seria possível e desejável manter laços políticos e económicos preferenciais com o Brasil. Contudo, a prática demonstrou a inviabilidade de tal enquadramento teórico. No Brasil, prevalecia uma resistência feroz a qualquer tentativa de manutenção de uma relação preferencial com Portugal, o que incluía a possibilidade do imperador Dom Pedro suceder na coroa portuguesa. Por outro lado, o Partido Absolutista, defensor da manutenção do antigo regime, confundia-se com o Partido Miguelista, em 1826 ainda relativamente tímido, defensor de que o sucessor de Dom João VI era o infante Dom Miguel. Como pano de fundo, as hesitações de Dom João VI, que protelava a outorga de uma carta constitucional, tal como prometera em 1823, a quando do fim do vintismo, a primeira experiência constitucional portuguesa. Este adiar de Dom João VI tem várias explicações, mas quanto a mim, uma primordial. Como já referido, para o rei, mais que uma questão ideológica ou o receio de partilhar o poder com terceiros, estava a questão do Brasil. Como também já sublinhado, e cometendo aqui a ousadia de procurar entrar na cabeça de Dom João VI, para este, o Tratado de Novembro de 1825 não foi o que hoje entendemos. Ou seja, não reconheceu a independência do Brasil, mas apenas que a soberania do território passava a ser exercida por Dom Pedro, tal como, aliás, já acontecia de facto enquanto príncipe regente do Brasil. A outorga de uma carta constitucional obrigaria o rei a clarificar a situação do Brasil, o que este não queria fazer. Assim, a chamada moderação joanina, ou o ténue equilíbrio que Dom João VI manteve desde o seu regresso a Portugal em 1821 entre as cada vez mais radicalizadas fações em disputa, acabou por nada resolver. A 2 de março, Dom João VI adoeceu com gravidade. A 6 de março, terá assinado um decreto, e digo terá, pois há quem ponha em dúvida que este decreto tivesse sido assinado pelo rei, que instituiu um conselho de regência presidido não pela rainha Dona Carlota Joaquina, referência do Partido Absolutista e que na prática vivia em prisão domiciliária na Quinta do Ramalhão, mas sim pela infanta Dona Isabel Maria. Dom João VI terá morrido a 10 de março de 1826 por entre suspeitas de envenenamento. No mês seguinte, em abril de 1826, passam por estes dias precisamente 200 anos, o imperador do Brasil Dom Pedro, aconselhado pelo diplomata britânico Sir Charles Stuart, decidiu-se por uma solução engenhosa para a complexa questão portuguesa. A 29 de abril, outorgou uma carta constitucional a Portugal adaptada da Constituição Brasileira de 1824. Dias depois, a 2 de maio, abdicou dos seus direitos à coroa de Portugal a favor de sua filha Dona Maria da Glória, até então princesa brasileira do Grão-Pará e segunda na linha de sucessão ao trono imperial. Esta deveria casar com o tio, o infante Dom Miguel, que se tornaria regente de Portugal a partir de 1827, altura em que completaria 25 anos. Esta solução, sem dúvida engenhosa, suscitou desde logo reticências do Partido Absolutista e, a partir de 1828, do próprio infante Dom Miguel, que chegou então a Portugal, vindo de Viena e sem a companhia da sua noiva e sobrinha. Seria o início de um outro capítulo que colocaria um ponto final na curta primeira vigência da Carta Constitucional, documento fundamental que, mais tarde, afirmou-se como o, até agora, texto constitucional de maior longevidade da história portuguesa. Margarida, estes são de facto tempos muito complexos. Muito complicados. Muito conturbados, quanto mais não seja, sobretudo porque eu acho que as pessoas... Que têm nuvem de mistério aqui pelo meio, o que não deixa de ser interessante.
É esse mistério. E tu dizes bem, e muito bem, a questão do envenenamento do rei, aparentemente, isso foi recentemente confirmado pela existência de uma dose brutal de arsénico nas suas vísceras, quando foi feita aqui há uns anos, há poucos anos, há 10 anos, 15 anos, que se fez, eu não me lembro do nome do arqueólogo, que estava a fazer um trabalho de levantamento das ossadas e que resolveu fazer essa análise. Portanto, de facto, ele tem, supostamente, 4 vezes mais quantidade de arsénico no organismo, que seria, ou seja, ele tinha uma dose que não deixava muita margem para dúvidas. Agora, aquilo que tu referes, e muito bem até no teu livro, é quem é que envenena o rei. Mas o que é facto é que naquela altura a situação era tão complexa, com tantas forças em jogo e com tantos interesses em jogo, que é difícil perceber como é que isto... Para os nossos ouvintes perceberem este primeiro momento, a situação em princípios de março de 1826, quando Dom João VI adoece, e parece que adoeceu no dia 2 de março. Sim, depois de comer umas laranjas à merenda. Umas laranjas e também com frango, porque daí é depois a tradição de que se fala muito que ele gostava bastante de frango. Aliás, começar logo por dizer, e até em episódios anteriores já referimos este aspecto, faz-se de Dom João VI também, ou traça-se também de Dom João VI um retrato que não é inteiramente verdadeiro. Sim. Ou seja, se por um lado é verdade que este rei foi hesitante e ambíguo, e entrando aqui um bocadinho na psicologia do rei, também alguém com características depressivas. Foi alguém que no tempo anterior à partida para o Brasil, em 1807, Sim. ele viveu grande tempo no convento de Mafra, praticamente não vinha à corte de Lisboa e viveu lá, os ministros iam a Mafra a despacho e viveu lá num estado de uma depressão ou latente ou efetiva. E que depois também dá-me ideia, e aqui não cometendo também a ousadia de refazer um retrato psicológico do rei, mas eu acho que há indícios que nos permitem traçar com algum grau de segurança esta possibilidade. O rei sentiu, depois da dificuldade que teve em ir para o Brasil, o estímulo de estar no espaço brasileiro. Que eu acho que ele gostou muito, lá está. E a ideia que me dá, não só a ideia que me dá, como todos os seus atos indiciam que Dom João VI não tinha vontade nenhuma de voltar a Portugal. Aliás, durante muito tempo, depois da Revolução, do início da Revolução Vintista, entre 1820 e com as Cortes Constituintes já reunidas em Lisboa, uma das ideias possíveis era de ser o contrário, era de Dom João VI manter-se no Rio de Janeiro e de vir para Portugal O Dom Pedro. o Dom Pedro. Só que Dom Pedro também não queria. Dom Pedro quis, rodeou-se de um partido brasileiro, podemos já de certa forma falar assim, ou seja, constituído maioritariamente por portugueses ou pessoas de origem portuguesa, mas que tinham um partido em que viam em Dom Pedro uma possível figura que os conduziriam à autonomia ou à independência de Portugal, porque o Brasil nesta altura já era um reino. O Brasil era um reino. Desde 1815 já era um tinha reino, sido... era um reino e era a capital da monarquia. Claro. E para além de ser a capital da monarquia... O que punha logo um problema complexo. Sim, e para além de ser a capital da monarquia, há um outro aspecto que eu costumo referir sempre, é que desde 1808, com a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, o Brasil deixou de precisar de Portugal. Exatamente. Portanto, o que havia era uma união... Portugal é que precisava do Brasil. Portugal é que precisava do Brasil. Quer dizer, de certa forma o Brasil ainda era um território muito pouco povoado e existia a ideia em Portugal que teria que ser o exército português a impor a lei no Brasil. Portanto, nós não podemos ver o Brasil tal como ele é hoje. Claro. O Brasil tinha escassos milhões de pessoas, só foi 2, 3 milhões, quer dizer, não quero aqui cometer nenhum engano, mas era povoado sobretudo na zona do litoral e controlado pelas forças armadas portuguesas, pelo exército português, e havia a ideia de que o Brasil não teria capacidade de se manter sem estas forças, até a exemplo do que se passava na América Espanhola, que se desintegraria facilmente. Portanto, ainda havia a ideia em Portugal de que o Brasil continuava a precisar de Portugal para manter a ordem e a lei. De toda a maneira,
Dom João VI faz tudo para não voltar para Portugal. Mas também o que é interessante é que, confrontado com a possibilidade de uma ruptura em Portugal, Ele volta. ele decide vir. Pois. Porque ele também não queria abdicar, no fundo, da coroa, que foi Que a lhe coroa tinha sido entregue, no dos fundo. seus antepassados, da Claro. sua dinastia. Seria uma grande traição, convenhamos. Se ele não tivesse querido regressar mesmo, aí a história seria outra. Pois, ele completamente. acaba por ser forçado. Ele não regressa, obviamente, de livre vontade, porque se ele regressasse de livre vontade, teria regressado depois da Claro. Paz Geral, É ou seja, evidente. e do Congresso de Viena, 1815, e ele faz exatamente o contrário. Ele, em 1815, cria um Reino Unido, ou seja, cria uma nova situação que vai contra o que existia anteriormente e levando o Brasil e equiparando À categoria de à reino. categoria de reino. Portanto, todos os sinais demonstravam exatamente o contrário. Mas a ideia de Dom João VI, quando volta, é de manter exatamente tudo na mesma. É um bocadinho, vamos aqui... Mas é aquela sensação que eu tenho, mesmo em relação ao Dom João VI, porque já de antes, já bastante antes, uma das coisas que vai acabar por enfurecer Napoleão e decidir tudo o que nós sabemos em relação às invasões napoleónicas é a indecisão e a maneira como o Dom João VI tentou sempre passar entre os pingos da chuva. Foi. Porque o Napoleão dizia que tem que fazer o boicote aos portos ingleses, aos navios ingleses. Mas ele também não se quer, e também não podia, com certeza, criar uma situação com a Inglaterra. Então ele vai andar ali, para a frente e para trás, no diz e no desdiz, que leva até que, agora não me lembro do nome, o embaixador de Portugal em Paris acaba por ser preso. Quando Mas- a certa altura em que há um desdiz de uma coisa que já estava combinada. Margarida, mas há aqui uma diferença, que também está a forma como nós olhamos para Dom João VI, entre a hesitação e a ambiguidade. É verdade. E eu acho que ele era, obviamente, não era uma pessoa decidida nem uma pessoa que se Não. impunha. Aliás, todos os diplomatas estrangeiros falavam no rei como uma pessoa muito bondosa, que era uma forma simpática de dizer que era uma pessoa que não se afirmava. E lendo nas entrelinhas do que, Claro. do que eram os escritos diplomáticos da época. Mas Dom João VI, de facto, ainda na altura enquanto príncipe regente, foi sobretudo ambíguo. Ambíguo para conseguir manter ali as duas opções em aberto, que é o que ele Exatamente. acaba por fazer Que nesta era fase. super complicado, convenhamos. Que era muito complicado. E não é só Dom João VI que o faz, como toda a diplomacia portuguesa, e onde já referimos também noutros episódios. António de Araújo e Azevedo, Dom Rodrigo Sousa Coutinho, mas sobretudo nesta fase de pré-invasão napoleónica, tanto que ele também foi embaixador em Paris, António de Araújo e Azevedo, que foi o futuro conde da Barca. É esse que é preso. Chega a ser preso. Pois, ele na altura Porque já... ele combina uma coisa com o governo francês, depois recebe uma ordem de Portugal a dizer que afinal não, e eles ficam tão danados que o prendem. E este Conde da Barca também executa essa política Claro. de ambiguidade que Portugal, como uma potência de segunda ordem, tem que executar para conseguir a quadratura do círculo, não é? Que é manter os portos Completamente. abertos Aos aos ingleses. britânicos e não sofrer uma invasão, E não e sofrer não uma sofrer uma invasão invasão, francesa. pagando, pelo que eu percebi, ou pelo menos decidindo que pagaria a peso de ouro Sim, uma- sim. um tributo à França, que eu não tenho a certeza se ele chegou a pagar, porque acho que esse também era um outro problema. Foi pago em parte. Foi pago em parte, mas não exatamente a totalidade. E fazia parte também de uma obrigação de Espanha Uhum. pagar, salvo erro, 6 milhões de cruzados a Napoleão, que Espanha depois também não Também cumpre, e não Portugal, dentro desses 6 milhões, tem a obrigação Também de sim. pagar 1 milhão. Mas Dom João VI não tem qualquer intenção não só de voltar para Portugal, como mesmo em Portugal não tem qualquer intenção de deixar o Brasil seguir o seu rumo. Ou seja, a criação do Brasil como reino, tudo o que se fez após 1808 tem muito a mão de Dom João VI, e Dom João VI de facto revia-se Uhum. nessa possibilidade de ser um grande imperador, um grande rei nos trópicos. O problema é que a esta ideia opunham-se as cortes portuguesas, Claro. que obviamente queriam voltar a sujeitar o Brasil a uma A ser situação colónia. a ser colónia, como se opunham os próprios portugueses / brasileiros ou brasileiros / portugueses que não queriam
reverter aquilo que se tinha A conseguido. situação. É muito difícil quando se abre uma Claro. porta voltar a fechá-la, não é? Exatamente. E voltar a dizer agora, Olha, agora, vocês que afinal, saíram todos voltem, agora fazem voltem a favor, entrar. volta tudo para trás. Porque de facto Claro. para eles deixou de lhes fazer sentido. Eles os brasileiros desde 1808, que na prática Sim, eram independentes, claro. e mesmo a própria declaração de independência em 1822, em 1822, quando Dom Pedro proclama o Grito do Ipiranga, o Brasil formalmente era um reino. Portanto, quando um Já reino, era um reino, agora tornava-se quando um reino independente. se separa de outro, não é Claro. uma independência, é uma secessão. Pois. Portanto, era o mesmo que se passa no caso da Escócia ou noutros casos, que formalmente é um reino Claro. do Reino Unido, é um reino que pertence ao Reino Unido. Mas depois, obviamente, os partidos em disputa não permitiram que Dom João VI mantivesse, que este sempre foi o seu principal objetivo, é que não perceber, e centrando-nos nós aqui neste episódio, porque nós já falámos sobre este tema e também muito em breve teremos cá um convidado, não vamos abrir muito o jogo, mas para falar de Dom João VI até numa perspectiva de um historiador brasileiro, de um biógrafo brasileiro, o que também vai ser muito É interessante. interessante porque normalmente a gente não sabe o que é que Exato, e é muito qual é a interessante perspectiva do olhar outro lado, para claro. Dom João VI do outro lado. Mas o que é interessante nestes anos finais é que, para além dos vários partidos que estavam aqui em disputa, e que, grosso modo, como eu disse na introdução, eram entre absolutistas, defensores do antigo regime, normalmente também os chamados apostólicos, e aqueles que defendiam a evolução para um regime liberal conservador ou liberal baseado no exercício da cidadania, qualquer que fosse a sua modalidade, mais centrado nas cortes ou mais centrado no rei. Para Dom João VI isto não importava tanto. E quando nós vemos o que se passou, por exemplo, na Abrilada, que é quando o exílio de Dom Miguel, o exílio forçado, não é? Claro, quando ele decreta quando de facto o expulsa daqui para fora. O expulsa e acaba por o expulsar, muito também graças à atuação do embaixador francês, e exorbitando até as instruções que tinha desde Paris, do governo de Luís XVIII. A ideia de Dom João VI ao fazê-lo só pode ser compreendida, para já porque, obviamente, Dom Miguel ia adquirindo um grande ascendente. Que o próprio Dom João VI lhe deu. Lhe deu, exatamente. É que isso também é uma coisa engraçada, porque quando, anos antes, na sequência da Vila Francada, o rei acaba por, de alguma forma, alterar um pouco a situação, porque vai até Vila Franca, onde o Dom Miguel tinha de alguma maneira feito um levantamento para, entre aspas, libertar o rei da Constituição. Ele, de alguma maneira, o rei vai e assume a liderança da situação, mas, ao contrário do que seria expectável, acaba por nomear o seu filho rebelde o chefe máximo do exército. Margarida, mas eu aí também interpreto, Claro. e sempre dentro desta linha, de que para Dom João VI o fundamental era o Brasil. Claro, É mas o que é facto é que lhe dá claro, um o ascendente sobre o protagonismo, e exército. no maior generalíssimo, com Claro. certeza. É que para Dom João VI Brasil o problema com a Constituição de 22 era o Brasil. Era o Brasil. Porque claro. as cortes, Sim. as cortes e Dom Pedro Uhum. e os brasileiros, os partidários da independência do Brasil, estavam em conflito. Note-se que o Grito do Ipiranga é de 7 de setembro de 1822 e a aprovação da Constituição de 22, portanto da Constituição Sim. vintista, é, salvo erro, de 23 de setembro. Se não é de 23 de Portanto, setembro, está é de um mesmo dia, ali. mas é posterior Posterior. ao Grito do Ipiranga. E esta Constituição de 22 ainda consagra o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, ou seja, na delimitação dos territórios portugueses, identifica o Brasil e identifica-o como fazendo parte da coroa portuguesa, Claro. da monarquia portuguesa. E para Dom João VI, percebendo que este conflito, para além de outros motivos e para além da Constituição lhe retirar poderes e de o manter praticamente como uma figura ornamental, como a Constituição vintista fez em relação ao rei, que era o detentor do poder executivo, mas com poderes limitados. Muito limitados. Para além deste problema, eu acho que o central sempre para Dom João VI, e daí se compreende o que ele faz com Dom Miguel. Em 1824, a situação é diferente, porque, voltando sempre a esta perspectiva de para Dom João VI o essencial era manter a ligação de Portugal com o Brasil, não quer dizer que o resto não importasse, mas isto era o Mas fundamental. esta era fundamental.
Dom Miguel apresenta-se como o obstáculo a que a sucessão se fizesse por via de Dom Pedro. E ao assumir um protagonismo ainda maior, se na Vila Francada Dom Miguel, de certa forma, liberta Dom João VI do protagonismo das cortes, claro. em abril de 1824, portanto um ano depois, quase um ano depois, não é? Portanto, a Vila Francada é de maio de 23 e a Abrilada é de abril de 1824. Dom Miguel já representa a liderança de um partido absolutista /apostólico miguelista, na altura ainda não seria bem miguelista, mas seria apostólico absolutista, que representaria uma oposição a que a sucessão se fizesse pela via de Dom Pedro. Que Dom João VI queria, não porque preferisse Dom Pedro a Dom Miguel. Por causa do Brasil. Mas porque Dom Pedro era o imperador do Brasil. Voltamos sempre à mesma. Sempre à mesma questão. Brasil. E muitas vezes não se entende Dom João VI porque não se entende o que é que foram as suas escolhas e qual é que era o seu objetivo. E o seu objetivo vai a tal ponto. Porque, e voltando aqui a este centro e este foco em 1826, de que passam agora 200 anos, e porque este tempo é de facto muito interessante e muito complexo. O que é que nós temos em 1826? Em março, quando Dom João VI adoece. Temos um rei que tem 2 filhos, nenhum vive em Portugal. Um está exilado em Viena da Áustria, aos cuidados do príncipe Metternich, o grande paladino da Europa da restauração e da legitimidade dinástica, que de certa forma, sendo o chanceler do imperador da Áustria e o imperador da Áustria sendo genro de Dom Pedro, tem este conflito também entre um príncipe que proclama a independência de um território e um príncipe que simultaneamente é pai dos seus netos. Portanto, é a mesma quadratura do círculo. É a mesma quadratura do círculo. Por outro lado, tem um filho no Brasil, a quem Dom João VI, muito pragmaticamente, e é interessante também, mais uma vez, aqui analisar a diferença entre a hesitação e a ambiguidade. O reconhecimento, o tratado em que Portugal reconhece a independência do Brasil, que nós hoje o chamamos assim, os brasileiros também, e é de facto assim, foi um tratado em que Portugal reconheceu o Brasil como um império, portanto como uma nação independente e já não existindo o Reino Unido. Mas, mais uma vez, Dom João VI, e note-se, eu mais uma vez sublinho, eu estou a ter a ousadia de procurar interpretar o pensamento do rei. À época toda a gente tentava fazer isso, não é? Toda a gente dizia... Isso faz parte. Mas pronto, é o que me parece de todos estes sinais. Dom João VI não reconhece o corte definitivo do Brasil com Portugal. Ele reconhece que o Brasil é um império, ou seja, era um reino, portanto, elevado ao estatuto de império independente, ele cede a soberania desse império ao filho. Portanto, roga-se, é um império, mas eu sou o imperador e eu de livre vontade cedo-a ao meu filho. Porque, como quem diz, Dom Pedro não é imperador por vontade dos brasileiros, mas sim por minha vontade que eu cedo. Claro. E, simultaneamente, este imperador é o herdeiro da coroa portuguesa. E esta quadratura do círculo é mantida até ao final da vida de Dom João VI. De alguma forma, se calhar, aquilo que ele sonharia era que um dia o Dom Pedro pudesse assumir 2 reinos independentes, mas com a mesma coroa. Era uma união pessoal. Pronto. Só que uma união... No fundo, mantinha a Casa de Bragança à frente dos 2. Mas uma união pessoal é muito difícil. É mais fácil de fazer, por exemplo, no Reino Unido, porque é um território contínuo. Claro. Existiu também, em teoria, nas Cortes de Tomar, o que Filipe II promete é uma união pessoal. E de alguma forma no primeiro reinado de Filipe II foi, sem dúvida. Já não. Agora, é muito mais difícil com o oceano a separar. Porque depois aqui, a questão da descontinuidade e do espaço geográfico é muito importante. Claro, até pelo tempo que demoravam a chegar as ordens de um lado para o outro. Claro. Quer dizer, era uma coisa... Seria absurdo mesmo. Claro, portanto, retirar esse aspecto da equação. Uma coisa é formalmente estar no papel a desenhar
uma arquitetura de uma Constituição, de uma teoria política. Claro. Em termos teóricos, isso eventualmente seria execuível. Em termos Na práticos, prática, a coisa não. não ia funcionar. Não. E depois, tanto no Brasil como em Portugal, havia vontades contra. E não só no Brasil e em Portugal, Mas como inclusive a Inglaterra. a nível internacional, sobretudo Sobretudo a a Inglaterra. Grã-Bretanha. Que no Porque- fundo também não queria perder a preponderância que tinha em relação ao comércio do Brasil, mas também não queria entrar em conflito com Portugal. Portanto, de alguma maneira, nós também andamos sempre um bocadinho, não direi propriamente a reboque, mas Condicionados. condicionados Claro. pela Grã-Bretanha, Claro que chamemos sim. assim. Claro que sim. E a Inglaterra, mais uma vez, importa referir, não tinha esse ascendente no Brasil desde a independência do Brasil, tinha esse ascendente desde 1808. O que também a Com a Inglaterra não abertura dos queria portos. Pois. era não só a abertura, não Perder queria isso. reverter a abertura dos Exatamente. portos, como reverter algo que em Portugal era muito contestado, que era o Tratado Luso-Britânico de 1810, Claro. que conferia grande liberdade liberdade, comercial sim. aos britânicos Claro. no Brasil. Portanto, e que na prática colocava o Brasil numa relação direta Claro. com o Reino Unido. Portanto, tudo isto numa pessoa, à roda de uma pessoa que não tinha uma vontade férrea, mas que tinha este Pois, desejo. se calhar é engraçado. Tu levantas um problema que eu também nunca me interessei demasiado por este período ou por este reinado, mas tu és capaz de ter muita razão quando, de alguma forma, a gente tem a tendência de achar que o rei era enfim, uma pessoa mole, se calhar não era exatamente isso. Se calhar é uma forma de tentar apesar dessa aparência, ele está a tentar fazer Com subtileza. fazer o melhor que pode dentro de uma conjuntura que é altamente complexa. Claro. E se calhar isso faz algum sentido, até porque eu tenho ideia de já ter lido coisas, sobretudo historiadores brasileiros, em que eles até assumem o Dom João VI com uma certa como sendo uma pessoa que foi bastante importante no Brasil. Dom João E que VI fez deu coisas um grande muito impulso boas. ao Brasil desde Exatamente. 1808. Portanto, também não seria expectável porque é que ele era tão, apesar de tudo, tinha sido um bom monarca no Brasil e não. Ou seja, é de facto essas nuances. Nós temos, infelizmente, sempre a tendência de de ficarmos pela superfície das coisas e, portanto, e muitas vezes de repetir aquilo que é um lugar comum. Sim. Em relação a isso. Mas é muito curiosa essa visão. Acho que é uma coisa importante as pessoas também repensarem e lerem mais sobre o Dom João VI e perceberem que, de facto, se calhar isto tudo tinha uma lógica que nos aparentemente Que à partida nos ultrapassa. ultrapassa. Sim, e o Brasil para ele foi de facto um tónico. Sabes que o Porque que é ele engraçado, rejuvenesceu no Brasil. completamente, também não me admirava nada. Eu também rejuvenesceria no Brasil com os calores dos trópicos, enfim, e uma certa. Mas ele poderia dar-se mal numa sociedade Podia, muito e como num se deu ambiente. a Carlota Joaquina, Sim, que odiou viver no Brasil. Gostou e de que viver no Brasil. Odiou e sacudiu, segundo constava, que sacudiu da terra quando chegou a Portugal, que nem a terra queria trazer nos sapatos. Mas enfim, a Carlota Joaquina também é uma personagem. E também é uma personagem que eu acho que merece uma leitura aprofundada, porque também se criou uma espécie de lenda negra com a Carlota Joaquina e que às vezes até é curioso ver o que é que, por exemplo, um Beckford escrevia quando a conhece em Sim. Que é Luz. É engraçado como, de alguma forma, de repente um olhar estrangeiro também nos dá Uma outra perspectiva. uma outra perspectiva do que é que seria. Embora, obviamente, a Carlota Joaquina é sem dúvida nenhuma uma mulher aí sim, com uma vontade férrea e com um grande objetivo de reinar e de querer ter Sim, ascendente que também tinha, político. que também tinha o E seu. faz tudo que pode, inclusive consegue em pleno a coisa de se negar a jurar a Constituição. Sim, o que contrasta com o rei. Claro. Mas o rei, o que se tem nós graça. entendermos tudo o que ele faz com este objetivo de não separar Sim. aquilo que ele construiu, que no fundo foi uma monarquia portuguesa nos trópicos, Sim. e ele percebendo, porque aquilo que depois Dom Pedro lhe diz é uma evidência, não é? Dom Pedro diz-lhe que Portugal é uma potência de quarta ordem, chega a escrever isto. Claro. Naquela altura era. Naquela altura Não é Portugal verdade. viveu entre 1807
e 1821, na prática, como um protetorado Inglês. britânico. Portanto, com grandes dificuldades em recuperar a sua autonomia, e o seu protagonismo. Portanto, em 1826, Dom João VI, neste enquadramento, sem os filhos cá, e mais uma vez percebendo-se, e sempre com base nesta teoria, o porquê das suas hesitações em outorgar uma Carta Constitucional. É claro que a Carta Constitucional foi algo muito importante em 1814, quando foi outorgada por Luís XVIII, marcou o compromisso em França entre a Revolução e a tradição, ou seja, da restauração dos Bourbons, mas com um documento fundamental dado pelo rei, e poderia ou não ser dispensável no caso português. Mas também um dos motivos, Dom João VI não era propriamente próximo do Partido Apostólico. Aliás, tudo leva a crer que ele não teria antipatia pelo pensamento liberal. Não seria um liberal vintista, com certeza, claro, mas não teria antipatia. Não. E, eventualmente, se a Carta Constitucional solucionasse ou conciliasse estes dois partidos, eu acredito que ele não visse com maus olhos essa outorga. Aliás, ele prometeu-a em 1823. Várias vezes, mas pronto, não acabou por. E mais uma vez eu acho que ele não a cumpriu, essa promessa, não por uma particular hesitação, porque ele encomendou vários estudos para uma Carta Constitucional e vários documentos prévios para uma Carta Constitucional. Porque, como é óbvio, uma Carta Constitucional, logo nos seus primeiros artigos, tinha que definir o território português. E tinha que definir o que é que era Portugal. Preto no branco. Ou seja, Portugal é um reino composto por estes territórios. E, portanto, era essa definição, essa formalização que eu acho que Dom João VI não queria fazer. Para deixar em aberto a possibilidade de tal reunião com o Brasil. Note-se que, pelo contrário, o Brasil já tinha uma Constituição, desde 1824, outorgada por Dom Pedro. Depois do conflito com a Assembleia Constituinte Brasileira, que Dom Pedro dissolve em 1823. Porque a Assembleia Constituinte Brasileira não iria dar e reconhecer ao Imperador os poderes que Dom Pedro de alguma forma queria. Portanto, o que é que Dom Pedro faz? Não foi ele que a desenhou sozinho, como é óbvio, foi por um conselho do rei, desenhado por um conselho, mas depois outorgada pelo rei, uma Constituição brasileira de 1824, que será a base da Carta Constitucional Portuguesa de 1826 e que tem uma originalidade. Não vamos entrar aqui em especificações nem em pormenores constitucionais sobre esta carta, de destacar um quarto poder, que já tinha sido identificado por Benjamin Constant, o poder real, mas que não era autónomo e que na Carta Constitucional, na Constituição Brasileira, depois na Carta Constitucional, que é a originalidade brasileira e portuguesa, passa a ser um poder autónomo como poder moderador. O artigo 74 da Carta Constitucional. E, portanto, vai ser depois Dom Pedro que resolverá esta questão da outorga de uma carta a Portugal, porque aí ele já não tem qualquer problema em dizer os territórios portugueses são estes, porque ele próprio, o que é uma situação também paradoxal, ele assume completamente essa separação, não só pressionado pelos próprios brasileiros que não querem qualquer junção com Portugal, como ele outorga a carta Imperador Dom Pedro do Brasil. Portanto, chega ao ponto de ter esta questão. Ou seja, temos uma carta constitucional outorgada por um rei estrangeiro. Formalmente, sim. Coisa que, aliás, também acontece com a nomeação ou com a abdicação, da sua abdicação, e, no fundo, quando ele designa Dona Maria II como sua herdeira, ou como herdeira de Portugal, também é como imperador. E aí há uma situação ainda mais curiosa, que muito poucas vezes é referida. É que Dona Maria da Glória, a princesa Dona Maria da Glória, foi reconhecida como princesa da Beira, portanto, que era por tradição o título dos herdeiros dos herdeiros. Portanto, Dom Pedro era príncipe real de Portugal. Claro. Já não era príncipe do Brasil, porque o Brasil tinha sido elevado a reino. Ele é o primeiro príncipe real. Príncipe real de Portugal, que por sua vez tinha uma filha, Dona Maria da Glória é a primeira a nascer, que é princesa da Beira até à independência do Brasil. Até à declaração da independência do Brasil em setembro de 1822. A partir dessa altura,
ela passa a ser princesa imperial. Claro. Portanto, e deixa de ser princesa da Beira. Beira. Ou seja, a partir de 1822, Dom Pedro reconhece-a como uma princesa brasileira. E para todos os efeitos ela era. Voltamos à mesma, temos uma Porque- estrangeira. Porquê? Porque, mesmo considerando que nasce em 1825 o que será o herdeiro no Brasil Claro. de Dom Pedro, isto é muito complexo, mas isto é Mas importante é sob o muito ponto de vista interessante, sim. formal. Em 1825 nasce o futuro Dom Pedro II, que passa a ter o título de príncipe imperial do Brasil, como herdeiro da coroa, Uhum. mas Dona Maria da Glória mantém um título brasileiro e assume o título de princesa do Grão-Pará, que é a herdeira do herdeiro. Pronto. Pronto, se ela fosse princesa portuguesa, era Porque princesa da Beira. Poderia haver um desastre, o príncipe herdeiro morrer. Pronto, mas Ela o que é estava aqui na linha de relevante, sucessão. mas o que é aqui relevante é que Dona Maria da Glória, para todos os efeitos, é considerada uma princesa brasileira e herdeira do trono brasileiro, porque foi princesa imperial e depois princesa do Grão-Pará, e deixa o título de princesa da Beira, que era a herdeira do trono português. Portanto, formalmente, o imperador Dom Pedro abdica na princesa do Grão-Pará, que também era uma princesa É brasileira, o que eu te digo, está sempre a abdicar numa estrangeira. numa estrangeira. O que cria alguns. Daí, Margarida, eu anticorpos. dizer, e isto é um longuíssimo debate, que em teoria é possível defender que a outorga de uma Carta Constitucional Uhum. seria a melhor solução para resolver os diferendos em Portugal, mas que, sob o ponto de vista apenas formal, Sim, isso de acordo legal, com as leis, no fundo. ilegal, Legal, não. nem Dom Pedro nem Dona Maria da Tinham- Glória eram em 1826 quem tinha melhor Direito direito ao trono sim. português. E Dom Pedro por uma questão muito simples. É que, não existindo Constituição em Portugal, quando da morte de Dom João VI, Uhum. o país, o reino, regia-se pelas leis fundamentais do reino. E essas leis fundamentais diziam, preto no branco, depois foram denunciadas Claro. como apócrifas, mas na altura eram tidas como Sim, válidas, das cortes das de Cortes de Lamego. Lamego, que eram tidas como válidas na Uhum. sucessão, que nenhum estrangeiro poderia suceder na coroa portuguesa. A questão era se Dom Pedro, como imperador do Brasil, era considerado Então, mas estrangeiro ou não. nesse caso, deixa-me fazer-te uma pergunta engraçada, lançar aqui a confusão. Dom Miguel também nasceu, ou também acabaria por, de alguma maneira, porque Dom Pedro e Dom Miguel nascem ambos em Portugal, ok. Mas, de alguma forma, ele está no exílio. Então, mas ele está no exílio, mas é um infante português. Não perde o estatuto de infante português. E porquê é que o Dom Pedro, não é, pronto, ok, ele assume o ser imperador do Brasil, mas de alguma forma ele tinha sido infante português também. E esse vínculo também se perdia automaticamente? É uma pergunta. Não, ele perdeu o vínculo, porque ele próprio não se assume como príncipe real de Sim. Portugal, depois assume-se como, Mas só como na rei. teoria, poder-se-ia dizer que automaticamente perdia esse vínculo? Pelas leis fundamentais portuguesas, as atas Sim. da Corte de Lamego, mais uma vez, As depois tais, denunciadas como apócrifas, Sim, já por pelo Alexandre Herculano, Herculano claro. e posteriormente, Uhum. pelas leis de sucessão portuguesas, ele, para todos os efeitos, era o soberano de um Estado estrangeiro. Reconhecido por Portugal como estrangeiro desde 1825. Não, eu estava a pensar porque há outras situações paralelas, enfim, agora estava-me a lembrar do Leopoldo I da Bélgica, que ele vai para lá para ser rei e não é belga. No fundo, se perdem, ou o rei da Roménia, se eles perdem a sua nacionalidade, no fundo, essa é uma dúvida que se me Ao assiste. tornar-se ao tornar-se monarcas, soberano de soberanos, outro país, perdem a nacionalidade. perde a nacionalidade Ok. de outro Estado reconhecido por Portugal como um Estado independente, Uhum. desde 1825. É porque se fosse antes de 1825, Dom Pedro podia-se proclamar imperador do Brasil. Claro. Agora, o que se pode argumentar é que foi por cedência do pai que ele Sim, se tornou sim, imperador porque do ele, Brasil. teoricamente, Agora, sim, há um contra-argumento. claro. Há um contra-argumento que eu apresento, é que não competia ao rei Fazer definir isso. o sucessor, Claro. porque a quem Uhum. competia eram as leis fundamentais do Claro. reino. Portanto, um rei não poderia dizer não é este o meu sucessor, é É aquele. aquele. A quem compete isso é as leis do reino. E pelas leis do reino, Dom Pedro era um soberano estrangeiro. Uhum. Agora, o que é que Dom Pedro poderia eventualmente ter feito? Poderia ter abdicado dos seus direitos em favor do irmão e não em favor obrigando na mesma, ou concertando na mesma um casamento entre Sim.
entre o irmão e a filha. E no fundo ia dar um bocadinho ao mesmo. Ia dar, mas em termos formais não dava. Agora, o que é que Dom Miguel também não quis quando chegou a Portugal? Eventualmente mal aconselhado ou verdadeiramente, Sim. ou verdadeiramente passando pela sua vontade. O que Dom Miguel achou e interpretou, e interpretavam os absolutistas os miguelistas, seus apoiantes, que eram muitos, que diga-se eram de passagem. muitos, era que Dom Miguel não devia os seus direitos à cedência do irmão, mas sim diretamente do pai. Porque Dom Pedro já estaria excluído. Claro. Na interpretação dos miguelistas, Dom Pedro já estava excluído. Sim, obviamente. Também estão a tentar legitimar o seu candidato. O seu candidato, assim. claro. Mas que de alguma maneira, se calhar, Dom Pedro, ao decidir, que também é um bocadinho bizarro, convenhamos, mas é acreditar de que o irmão, que depois de todo o passado que tinha mostrado a sua têmpera, que fosse, mesmo jurando a Constituição em Viena e casando com a sobrinha, mais ou menos, digo eu, que era previsível que ele, mais dia menos dia, iria assumir o seu Em protagonismo. boa verdade, Dom Pedro não só não conhecia Portugal. Não, ele sai daqui com 9 anos. Ele sai daqui com 9 anos. Não só não conhecia Portugal, E o Dom Miguel como... pai com 7 ou 6, nem sei. Sim, mas depois o Dom Miguel está então... cá entre Sim, 21, mas ainda vem parar. 21 ainda e 24. vive cá há alguns tempos. Ainda vive durante algum tempo, depois voltou ao exílio, teve muito mais tempo no exílio depois do que cá. Mas, em boa verdade, não só Dom Pedro não conhecia Portugal, como a prioridade dele era o Brasil. Com certeza absoluta. E ele só... Não, com certeza. Portanto, aquilo é de alguma forma é um proforma, no fundo, para que de alguma maneira os descendentes do irmão não ficassem lesados também. Pois, foi uma solução que foi arranjada com Dona Maria I, que também se casa com o tio. E aqui foi... não foi avante. Não sei se ela seria tão feliz. Foi uma solução que depois Dom Miguel não aceita, não é? Não aceita, e os seus partidários não aceitam, mas que é uma solução engenhosa que poderia ter, de facto, deixado a questão por ali. Sim. E, na prática, o que seria passar é que o rei seria Dom Miguel. Claro. Porque não só... De alguma maneira, isso era... quase, a meu ver, um bocadinho implícito na própria escolha do Dom Pedro. Agora, o que Dom Miguel não quis foi ser regente, não é? Porque seria regente até à maioridade. Ele só seria rei depois depois da maioridade da rainha, e seria regente na sua maioridade. E seria lugar-tenente de Dom Pedro, ou seja, estaria em representação de um terceiro, e foi isso que ele não achou que teria direito próprio e que ele não quis. Ele não quis. Agora, não quis, e foi também levado a isso pelo apoio. Como o partido miguelista se confundiu com o absolutista, e não havia miguelistas que não fossem absolutistas e absolutistas que não fossem miguelistas, o que eu estou aqui a dizer é que só sob o ponto de vista teórico, não sob o ponto de vista prático, foi impossível. Era possível defender que a sucessão por Dom Pedro era questionável. Sim. E que a melhor solução seria a outorga de uma carta constitucional, um meio termo conciliador entre as partes. Agora... também para vermos e falarmos no que foi a ambiguidade de Dom João VI, porque estamos na fase final do episódio de hoje, focarmos nesta semana de 2 a 10 de março de 1826, que foi a semana em que Dom João VI adoece, em que há um decreto de instituição da regência de 6 de março extremamente estranho. A mesma palavra, é estranho. Os adeptos da teoria da conspiração dizem que não foi escrito por Dom João VI, porque Dom João VI já estaria morto. Doente, ou morto mesmo. Sim. Por isso é que eu na introdução digo que ele terá morrido a 10 de março. E que já não terá sido assinado por ele, porque não é que Dom João VI não fosse ambíguo, mas o decreto era extremamente ambíguo, diz enquanto o legítimo herdeiro do trono não chegar a este rei, não tomar as suas providências. Porque, quem é legítimo? Quem é que ele pensava que era o legítimo herdeiro? É claro que se pode dizer que nos tratados anteriores e nos documentos anteriores ele falou explicitamente em Dom Pedro. Sim. Mas num documento fundamental, numa altura daquelas, teria todo o sentido é que ele reforçasse. Sim. Sobretudo numa altura de grande ambiguidade e de grande tensão entre partidos. Ele não o faz. Daí questionar se Dom João VI estaria vivo a 6 de março. Eu não sou detetive... Ou em estado de fazer o que quer que seja. Sim, ou capaz. Estar em coma, ou uma coisa qualquer, não é? E, portanto, adiantam-se. Alguém se adianta
e se calhar agarra-lhe na mãozinha para assinar. Ou Para assinar, qualquer coisa exatamente. assim. Nunca saberemos, O se que é calhar, facto, porventura. Margarida, é que se fosse uma manobra do Partido Absolutista e de Uhum. Dona Carlota Joaquina, era natural Que eu, que sim, o decreto de regência fosse indicasse que seria Dona Carlota sim, Joaquina a a regente. regente. O que Ou o seria, Dom Miguel, o o que seria herdeiro. absolutamente surpreendente, Sim. porque Dona Carlota Joaquina vivia Em em prisão prisão domiciliária há domiciliária. anos. Pois. Ou que fosse Dom Miguel o herdeiro. Porque isso iria Claro. contra tudo o que foi o pensamento de Dom João VI de manutenção do Brasil. Será? Agora sou eu também um bocadinho a fazer de advogado do diabo. E será que ele estava mesmo vivo e que faz isso precisamente para deixarem aberta a situação? Bom, no estado atual do conhecimento, Quem sabe? não sabemos. Não sabemos se ele morreu dia 10 de março, se morreu uns dias antes, se teve consciência do decreto de 6 de março. Pois. eh, Seria interessante um dia aparecer alguma carta, documento que esteja em mão de arquivos privados. que De alguém explicasse melhor que estivesse presente e que tivesse tido a noção do que é que aconteceu. Pode ser. Pode ser. Nem que sejam os nossos netos, pode ser que um dia venham a saber. O certo é que este foi o ponto de partida de um tempo muito complexo da história portuguesa. Sem dúvida nenhuma. A Carta Constitucional ainda é clamada, jurada no Reino durante a regência de Dona Isabel Maria. A Carta Constitucional depois, paradoxalmente, terá uma vigência inicial muito curta, depois é interrompida quando da chegada de Dom Miguel em 1828, mas será a lei fundamental mais longeva até Mas agora. basicamente, ela depois volta a ser reposta, mas depois volta a ser Sim, cativa, e eu acho que é só a Ela partir de 1842 é que ela entra até Ela é à reposta em República. 34, depois em 36 é reposta provisoriamente a Constituição de 22 com a elaboração de uma nova Constituição de 38, essa dura até 42 e depois a partir de 1842 até 1910 vai até a República. De facto, Com os atos adicionais de 1852, de 1884 e 1895. Mas mantém-se em vigor até 1910. E é curiosa porque, de alguma forma, e acho que tu também referes isso, ou nesse teu livro que se chama O Rei... O Rei, Chave da Regeneração, Poderes ou, Constitucionais e Prática Política, já agora. Exatamente. Ou nesse livro, ou no CPI artigo Editora. que eu li também teu, naquele artigo, há uma coisa que é de facto, e que referes isso a certa altura, há uma certa semelhança quase, ou é aquilo que está em jogo, é quase que um regime, como nós temos um regime presidencial, praticamente. Semi-presidencial. Semi-presidencial. Sim. Há uma, de alguma forma, há aqui qualquer coisa que... Na arquitetura Na da arquitetura da Constituição, Constituição. o facto do chefe de Estado ter esta capacidade de intervenção sobre o legislativo, que por alguma coisa chamou em tempos ao nosso Presidente da República uma magistratura de influência. Pronto. A arquitetura do nosso sistema semipresidencial tem muito a ver, ou algumas coisas. Tem algumas coisas, não é? Algumas Tem semelhanças. algumas semelhanças. É claro que depois o rei na carta tinha outras funções, como a nomeação dos pares do reino, que será um cavalo de batalha, claro. um cavalo de batalha da ala mais vintista, setembrista, progressista do liberalismo, para rever esse poder do rei de nomeação de pares. Que era sem número, ainda por cima. Sem número, pois. Podia... Era uma arquitetura com duas câmaras, enquanto o nosso regime é unicameral, mas o nosso semipresidencialismo e a arquitetura da Carta têm variadíssimas semelhanças, sim. É engraçado, por acaso. É. E com esta ambiguidade e com este mistério em torno da morte de Dom João VI e do quais terão sido as suas últimas vontades, ficamos por aqui, Margarida. Até para a semana. Até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt.
Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias.